Eu creio que a maioria de nós conhece a história da ressurreição de Lázaro. Foi a mensagem que nós pregamos no culto da virada para 2021. Se você quiser abrir a sua Bíblia e puder, quem achar melhor pode acompanhar pelo telão, ou ainda quem está em casa, acompanhe aí na tela do seu celular. É apenas um versículo, uma frase que foi dita por Marta e também repetida por Maria. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiver aqui, não teria morrido meu irmão. Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Se você puder, fechar os seus olhos, vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, eu peço a Tua inspiração sobre nós, a Tua graça renovada sobre as nossas vidas nessa manhã. Que de uma forma especial, o Teu Espírito Santo fale a cada coração, a cada vida que veio até esse ambiente, está aqui de forma presencial, aqueles que estarão acompanhando essa mensagem durante qualquer dia na semana, através do YouTube, que também o Espírito Santo possa falar ao seu coração. Em o nome de Jesus, pela Tua misericórdia e graça. Amém e amém. Graças a Deus. Esse texto é bastante interessante, a ressurreição de Lázaro, há um milagre maravilhoso que Jesus opera. Jesus fica sabendo da morte de Lázaro, aguarda alguns dias. Depois desse processo, ele se dirige a Betânia, a cidade onde morava Marta, Maria e Lázaro. Lázaro e a sua família eram muito amados por Jesus, assim como nós. Mas eu gostaria de hoje ficar apenas com essa frase de Marta, repetida depois por Maria. Eu não quero aqui julgar a Marta, a motivação dela dizer tais palavras, mas essas palavras podem refletir ou podem demonstrar para nós alguns conceitos que talvez sejam conceitos nossos, né, que têm a ver com a nossa espiritualidade. Ela disse: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido o meu irmão. A primeira coisa que a gente percebe ao ler essa frase, é que Marta tinha a crença de que estar com Cristo isentaria ela de certos problemas. Marta acreditava, possivelmente, que estar com Cristo isentaria ela e a sua família de alguns desafios. Essa talvez seja a crença de alguns de nós, de que se estamos com Cristo, se somos fiéis ao Senhor, somos isentos dos problemas principais da vida. Mas isso não está totalmente correto. Aquela situação, ela cumpria um propósito. E aquele propósito iria se cumprir independente de qualquer coisa. E Marta chega para Jesus dizendo assim: olha, de outras formas, né? Poxa, que pena que você não estava aqui. Porque quando o Senhor está, nada de ruim acontece. Que pena que eu faltei àquele culto, que pena que eu estou frio, que pena que... Porque quanto mais próximo do Senhor, as coisas ruins não afugentam. Mas não é necessariamente assim. Por isso, algumas pessoas entram em crise quando a dor, o sofrimento bate à sua porta. E a pessoa questiona: mas eu não estou cumprindo a vontade de Deus, mas eu não tenho orado, eu não tenho buscado a Deus, por que isso aconteceu na minha vida? É uma crença não bíblica, de que o fato de estarmos perto do Senhor, o fato de buscarmos ao Senhor Jesus Cristo, vai nos isentar das adversidades e das lutas. Diante dessa pandemia, quantas coisas nós não ouvimos, né? Compre esse negócio, leve esse produto para sua casa e você vai estar imune ao vírus. Como se isso adiantasse,
Como se você, olha, se você ler todos os dias o Salmo 91, praga nenhuma chega à sua tenda. Como esse vírus é uma praga, você está imune. Será? Será que é assim que nós temos que ver a nossa relação com o Senhor? É óbvio que Deus nos ajuda nas nossas dificuldades. É óbvio que o Senhor está conosco em todo o tempo. Sim, mas nós não somos isentos. Porque senão seria muito injusto com os cristãos que estão sofrendo no mundo inteiro, sofrendo perseguições. A semana passada, o Portas Abertas divulgou os 30 piores países, né, os que mais têm perseguição ao cristianismo no mundo. E se você olhar e comparar os dados, houve um aumento muito grande nesses últimos anos de perseguição. Em termos absolutos, nunca se teve tantos cristãos presos, mortos, e por mundo afora, pelo simples fato de ser um cristão. Jesus nos advertiu disso, ele disse, olha, nos últimos dias, vocês serão odiados de todas as nações. Então, isso não condiz muito com a crença de que se eu estou com Cristo, eu não passo por adversidades. Não, é uma crença incorreta. Mas a segunda crença demonstrada aqui por Marta nessa afirmação é uma crença absoluta na metodologia de Jesus. Ela disse, olha, se o Senhor estivesse aqui, coisas ruins não teriam acontecido. Como se Jesus tivesse que estar presencialmente em um local para que ele pudesse executar alguma cura, executar algum milagre. Sendo que várias vezes Jesus deixou claro que apenas uma palavra dele era suficiente. Mas Marta possivelmente cria tanto numa forma, num jeito de se fazer, numa forma de se agir. Não é só Marta. Outra pessoa foi pedir Jesus a cura do seu servo, e disse, Senhor, venha até a minha casa e impõe as mãos sobre ele para que ele fique curado. É como se precisasse de um jeito para que as coisas acontecessem. Mas Jesus, ele não está preso, o poder de Deus não está preso a uma metodologia específica, a uma forma. Olha, você está passando por um momento difícil, eu vou marcar um gabinete com um pastor, para que ele possa conversar e orar por você. Será que você mesmo não poderia levar a graça do Senhor a essa pessoa? Será que ele dependeria de uma forma? Jesus Cristo, o poder de Deus não está limitado a forma alguma. Ele pode agir da maneira que ele quiser, do jeito que ele quiser. E isso é uma verdade nas nossas vidas. Uma outra crença que talvez está implícita nessa afirmação é de que as coisas do passado são irreversíveis. As coisas do passado são irreversíveis. Ele morreu, e se o Senhor estivesse aqui, teria evitado. Já que o Senhor não está, o Senhor não evitou, e isso não tem solução. E esse é uma questão que nós precisamos levar bastante em consideração. Há muita gente que acha que o seu passado será determinante o resto da sua história. Mas em Cristo Jesus, eu te digo nessa manhã, que essa situação pode ser revertida. Mesmo que o fato em si não tenha como voltar atrás, o passado não volta mais. Mas você tem como reler, e aquilo pode te influenciar de uma outra forma. As experiências do passado, elas não serão determinantes no nosso futuro. Nós precisamos pedir a Deus que nos restaure de uma forma que a gente não fique preso àquelas experiências dos anos passados. Sejam ruins, sejam boas. Mas o que nos prende geralmente são as coisas ruins, as tragédias. Quantas pessoas que passaram por lutas terríveis no seu passado,
hoje desfrutam de uma graça renovadora do Senhor, porque Jesus entrou na história daquela vida. A gente às vezes, mas isso é impossível, Senhor. Isso é impossível. Aquilo que é impossível para mim, é possível para Deus. Nada é impossível para o Senhor. Você não está limitado tão somente às coisas que te aconteceram no passado. Marta, nessa frase também, nos demonstra a responsabilização do Senhor por toda a tragédia. Não sei se isso já aconteceu com você como cristão, possivelmente sim. Toda vez que acontece alguma tragédia, alguém fala assim: onde está Deus? E Deus nessa situação? Se Deus tem todo o poder, e Ele pode fazer qualquer coisa, por que Ele não faz? Por que Ele não faz? Você já ouviu essa pergunta? Várias vezes pastor, mas deixa eu te perguntar uma coisa, tudo bem, Deus tem todo o poder, não tem? Ponto. Deus não quer o bem para todo mundo? Quer, ponto. E por que simplesmente tem pandemia no mundo? Tem epidemia, tem câncer? Por que crianças pequenas adoecem? Me lembrei aqui, agradecer a Deus pela restauração da pequena Luana, estou certo? A filha da Cristiane e Roberto? Laurinha. A Laurinha, gente, está uma bênção aquela garota. Vocês sabem, ela foi acometida por uma cirurgia, né, no coração, e ontem eu estava vendo as fotos, mas a menina está uma gracinha, louvado seja o nome do Senhor. Né? Então, Deus tem, através de toda essa situação, abençoado e sustentado a vida da Laurinha. Mas por que crianças pequenas precisam passar ou passam por adversidades? Deus não tem poder? Deus não poderia simplesmente tirar toda dor, todo sofrimento, toda angústia? E, indiretamente, a gente às vezes responsabiliza o Senhor por toda a tragédia no mundo. Mas o mundo viver no mundo envolve desafios, envolve lidar com problemas, com adversidades, sejam pequenas, sejam grandes. E Deus permite que várias delas aconteçam. Quando a gente diz isso, não é o foco da mensagem, mas só para não ficar a pergunta em aberto, quando a gente faz essa pergunta, ela soa com uma prepotência muito grande. Por exemplo, se Deus existe, por que eu passo por coisas ruins? Soa com uma prepotência tão grande. Porque eu estou partindo do pressuposto que eu sou a última bolacha do pacote, que eu não deveria passar por nada ruim, que uma pessoazinha tão linda, abençoada como eu, não deveria viver intempéries algum na vida. Essa pergunta, sendo feita da forma correta, ela deveria ser bem diferente. A pergunta deveria ser: por que, se existe um Deus tão poderoso, Ele me permitiu respirar nessa manhã? Porque se Ele tem todo o poder, e se Ele quer resolver todo o problema, por que Ele não começou comigo? Essa é a pergunta correta. Porque se Deus quisesse resolver o problema do planeta inteiro, eu não estaria aqui, porque eu causo muito problema. Todos nós somos pecadores. Então, mas isso aí não é bem a mensagem. Mas a crença, né, a responsabilização do Senhor por toda a tragédia. O Senhor atrasou. Porque o Senhor atrasou, Lázaro morreu. Mas eu não quero ficar só nos aspectos negativos dessa frase, porque eu só falei dos aspectos negativos, mas eu quero me ater agora aos aspectos positivos dessa mensagem, dessa frase. Se o Senhor estiveras aqui, não teria morrido meu irmão. Eu acho tão interessante que, olhando assim da perspectiva positiva,
havia uma tremenda crença no poder restaurador de Jesus. Quando Marta diz isso, pensa bem se ela fala isso para mim, para o João, para o Francisco, que não tem poder em si nenhum. Ô José, se você tivesse chegado mais cedo, ele não teria morrido. Ela jamais diria isso para mim, porque em mim não há nenhuma capacidade de restaurar ou de curar ninguém. Mas quando ela se encontra diante de Jesus, ela disse: olha, o Senhor é alguém que poderia resolver esse problema. E dessa perspectiva, nós precisamos, às vezes, abrir os nossos olhos, porque nós podemos, aos poucos, estar perdendo o senso de que há um poder no nome do Senhor Jesus. Em Mateus capítulo 22, verso 29, Jesus diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Percebam que o erro ele pode ser movido por duas coisas distintas. Pelo desconhecimento das Escrituras. Óbvio, se nós não nos debruçarmos ao conhecimento, à leitura, ao aprendizado, à prática da palavra de Deus, nós iremos incorrer em risco, em erros gravíssimos. Mas isso é bastante claro para nós. Mas o texto diz que nós erramos também ao ignorar que existe um poder, o poder de Deus agindo. Há de haver um equilíbrio entre essas coisas. Entre o reconhecimento e a submissão ao conhecimento de Deus, às Escrituras Sagradas, mas também a dependência de que existe um poder agindo no planeta Terra, o poder de Deus. Por isso que o apóstolo Paulo, quando ele chega em Corinto, ele diz: olha, o evangelho que eu prego não é baseado tão somente naquilo que eu pensei, nas conclusões que eu cheguei, mas sobretudo no poder de Deus, que é capaz de restaurar, que é capaz de curar, sim, que é capaz de trazer uma nova vida, sim, que é capaz de restaurar completamente, quem quer que seja. Amém? A gente, às vezes, vai perdendo isso. Quando você está diante de alguém que está enfermo, qual é a sua primeira atitude? Qual é a minha primeira atitude? Óbvio, a gente vai buscar, levar ele para o hospital, socorrer de alguma forma, mas eu não posso me esquecer de orar, de interceder. Essa semana eu estava conversando com uma médica que trabalha no combate à Covid, e ela disse o seguinte: eu tenho uma agenda com o nome de todos os meus pacientes. E todos os dias, antes de sair de casa, eu oro um por um. Você fala: mas o médico não deveria fazer isso? Ele tem que confiar na ciência? Sim, óbvio. Mas quem diz que precisa desacreditar que existe um poder que é maior do que toda a ciência do nosso planeta? A gente vai se esquecendo. O poder que liberta tantas pessoas oprimidas por Satanás, e essa opressão não vai retroceder se não houver uma ação, uma manifestação do poder de Deus. E geralmente essa manifestação acontece em resposta à sua oração, ao seu posicionamento. Errais por não conhecendo as Escrituras, mas sem conhecimento também do poder de Deus. Mas há também quando Marta diz a Jesus: olha, se o Senhor estivesse aqui, isso não teria acontecido. Há da perspectiva positiva, né? Uma crença assim na bondade de Jesus. Sabe, ela tinha tanta certeza de que assim, se eu estou com o Senhor é bom demais para ignorar o meu sofrimento. O Senhor é tão bom, existe um amor, um carinho tão grande, que o Senhor é incapaz de ignorar a minha dor. E isso é verdade. Deus está conosco em todo o tempo, mas Ele não está indiferente ao nosso sofrimento. Deus é bom.
Deus é bom em todo tempo. A gente às vezes acha que porque Ele não agiu da forma como a gente achou que Ele deveria agir, no tempo que Ele deveria agir, que Ele não deixou de ser bom. Não, Deus continua sendo bom. E essa confiança de Marta e de Maria deveria também povoar nesse aspecto o nosso coração. Deus não fica indiferente ao sofrimento, Deus não fica indiferente à morte, Deus não fica indiferente à doença. Deus é um Deus de amor, é um Deus de graça. Falando de forma invertida, né? Olha, se o Senhor estivesse aqui, as coisas teriam sido diferentes. Porque Deus se envolve. Nós não podemos permitir que a nossa religiosidade se restrinja a um Deus ausente, a um Deus indiferente. E há algumas pessoas que estão vivenciando a sua espiritualidade como se Deus não se importasse com nada. Ele estivesse lá. Deus tem coisas mais importantes para fazer, sim. Mas uma das coisas importantes para Deus é estar contigo, te ajudando. Perguntaram uma vez para uma pessoa, eu gostei demais quando a Denise escolheu essa canção, Conta as Bênçãos, conta quantas são, é bastante antiga essa canção. E uma vez um missionário estava em um país da África, onde havia uma grande incidência da lepra. E ele foi a um leprosário. E a situação era muito ruim, isso há muitos anos atrás. O combate, não existia muita eficiência no combate a essa enfermidade, e as pessoas começavam a perder parte dos seus membros, né? E era um ambiente assim, de muito sofrimento, de muita dor. E o missionário não sabia o que fazer, pegou um violão, falou, vou começar a cantar alguma coisa aqui para alegrar. E aí ele perguntou, olha, vocês querem escolher alguma canção? E aí uma senhora já toda fragilizada pela doença, levanta uma de suas mãos e diz assim, canta aquela música, conta as bênçãos, conta quantas são. O missionário ficou algum tempo entalado, porque a imaginar assim, talvez ele imaginasse que aquelas pessoas estivessem ali e com o coração, no mínimo, ressentido contra Deus. Mas ele pôde ver que mesmo naquele ambiente de dor, de doença, há pessoas que nutriam no seu coração a certeza de que Deus é bom. E de que Ele, apesar do sofrimento, Ele está sempre agindo para o nosso bem. Então eu sou capaz de, mesmo no sofrimento, colocar numa sequência as coisas que Deus tem feito por mim. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só dos seus benefícios. Será que nós temos essa confiança na bondade, no caráter fiel de Deus? Ou será que nós estamos com uma teologia tão cristalizada no nosso coração que já nos distanciamos o bastante do Senhor? Nós não podemos, precisa haver um equilíbrio entre essas duas coisas. Deus é bom em todo o tempo. Ele é bom. Mas, por fim, o que mudou o quadro? Aquele quadro de morte em que estava Lázaro. Por que tudo isso aconteceu? Por que tudo isso aconteceu? E eu não quero repetir a mensagem do final do ano, mas apenas enfatizar algo que também eu disse no final do ano. Se você leu a história toda, você sabe que Jesus ficou sabendo dessa notícia antes. Jesus recebeu a notícia antes da tragédia. Diz a palavra que Marta e Maria enviaram até Jesus mensageiros que disseram assim, Jesus, Lázaro, a quem tu amas, está doente. E o texto fala claramente que Jesus, ao receber essa notícia, permaneceu ainda 2 dias no lugar. E aí, quando Jesus não
não fez nada, absolutamente nada em relação àquela situação. Eu imagino que os discípulos também, que conheciam a relação de Jesus com Lázaro, falaram, não, deve ser fake news. Não deve ser verdade. Isso aí deve ser, Jesus não está fazendo nada, porque isso não deve estar doente assim também. É só né? Não é nada demais. Talvez. Só que Jesus, depois de 2 dias, ele chama os seus discípulos e diz, olha, vamos lá acordar Lázaro. E aí os discípulos falam assim, Senhor, deixa eu te falar uma coisa. Para que a gente tem que sair daqui para acordar Lázaro? Ele não tem despertador? Ele não programou no iPhone dele para acordar às 6 da manhã? O que nós temos que sair daqui para lá? Não tem galo cantando lá às 6 da manhã? E aí Jesus fala claramente, aí eu queria que você lesse comigo o versículo 14 e 15. Então Jesus lhes disse claramente, Lázaro morreu. E aí esse texto deixa tudo mais claro. E por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Por vossa causa me alegro de que lá não estivesse, para que possais crer, mas vamos ter com ele. Caramba, o que Jesus está falando? Jesus disse claramente, Lázaro morreu. E eu estou feliz com isso. Eu estou alegre com isso. Jesus, que coisa feia. Que discurso de ódio. Que negócio estranho. O Senhor feliz com a morte dos outros. E Jesus diz assim, eu estou feliz não é com a morte, eu estou feliz é por vocês. Por mim, o que eu tenho a ver com Lázaro ter morrido, Jesus? O que eu fiz? Aí Jesus fala, eu estou feliz, porque essa situação vai ser para a glória do Pai, para que vocês presenciem algo maravilhoso. Isso pode não condizer com um discurso atual, do tipo de graça que é pregada a todas as pessoas, que isenta todas as pessoas de problemas. Você teria maturidade para ouvir essa frase de Jesus, diante de uma tragédia, Jesus chegasse para você e falasse, olha, eu estou feliz que essas coisas aconteceram assim, para que o Pai seja glorificado na sua vida. Nós teríamos essa maturidade de ouvir essa frase, de entender um Jesus que permitiu que a tragédia chegasse, porque Ele sabia que aquilo poderia ser revertido para a sua glória. Em vez de evitar, será que nós teríamos essa alegria com Jesus? E o que eu digo é o seguinte, o que eu entendo aqui para a gente fechar, é que o que mudou o quadro de Lázaro é que Jesus estava movido pelo senso do cumprimento do propósito do Pai. Jesus estava movido não pelos seus sentimentos. Jesus não estava movido pela realidade. Jesus não estava movido pelos seus próprios impulsos. Jesus era movido tão somente pelo senso, pelo desejo de cumprir a vontade de Deus. Pensa comigo, vamos voltar lá. Você recebe a notícia de que tem alguém doente e que você pode ajudar essa pessoa. O que você faz? Você sai correndo. Você vai na hora, você pega seu carro e vai. Mesmo quando a gente não pode fazer muita coisa, a gente às vezes sai simplesmente para ficar do lado. Estamos juntos aqui. Se precisar de alguma coisa, era um amigo de Jesus. Óbvio que, naturalmente, seria esse um impulso. Mas se não é esse impulso, a própria necessidade muitas vezes dita o que a gente faz. Nós precisamos fazer isso porque há uma necessidade. Há um problema, você não está vendo que tem um problema. E por que você não se move?
Essa geralmente é uma estratégia usada para quem não quer fazer muita coisa. Porque, como sempre tem mais trabalho para a gente fazer do que o que a gente está resolvendo na verdade, então é sempre uma boa desculpa para ficar parado. Alguém fala, mas por que ir no Projeto Sertão? Não tem gente precisando aqui do lado? Geralmente quem fala isso nem vai para o sertão e nem para o lado. Mas por que então fazer isso? Existe a necessidade bem aqui ao lado, aqui, ó, pertinho. Nós não podemos ser movidos também somente pela necessidade ou pelo senso de urgência. Jesus estava movido pelo desejo de cumprir a vontade do Pai. Isso era tão claro na vida de Jesus, que quando ele estava descendo, ia para Jericó, ele passou por Samaria. E ele diz assim, e o texto sagrado diz assim, era-lhe necessário passar por Samaria. Se tinha uma coisa que não era necessário, em termos geográficos, era Jesus passar por Samaria. Até porque os judeus evitavam passar por Samaria. Mas o que Jesus queria em Samaria? Jesus queria revelar o seu propósito, a sua vinda, ele como Messias para uma única mulher. Quando Jesus encontra aquela mulher, e aquela mulher é a primeira pessoa que ouve dos lábios de Jesus, quando ele diz, eu sou o Cristo, eu sou o Messias que havia de vir, aquela é a primeira pessoa que ouve isso de Jesus. E Jesus fala para aquela mulher samaritana, seus discípulos chegam, eles tinham ido procurar comida, aí chegava e fala, Jesus, toma comida aqui. Aí Jesus fala assim, não estou com fome não. Como assim você não está com fome? Aí Jesus diz assim, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Antes da necessidade mais básica de um ser humano, que tem a ver com o que ele come, com o que ele bebe, nós precisamos ter a nossa sede deveria ser a de cumprir a vontade de Deus. Será que esse é o nosso alimento? Será que nós estamos movidos pela mesma coisa? Eu estou cumprindo a vontade de Deus, o desejo do Pai. Será que nós podemos dizer isso? E Jesus diz, olha, por vocês eu me alegro, porque há algo muito maior acontecendo, que vocês não estão percebendo. Eu quero terminar dizendo isso para você. Há algo muito maior que está acontecendo e que você não percebeu ainda. Talvez você e eu estejamos como os discípulos. Senhor, quem está dormindo não precisa de ninguém para acordar. Ou talvez estejamos como Marta. Quem morreu, se já morreu, não tem nada mais para ser feito. Talvez estejamos como aquelas pessoas que estavam ao lado de Jesus, e quando ele mandou abrir o sepulcro, começaram a rir. O que é isso? O que o senhor está fazendo? Perda de tempo. Mas nós precisamos clamar o Espírito Santo de Deus nessa manhã. Nós precisamos ser movidos pelo propósito de Deus. Há algo acontecendo e talvez eu e você não estejamos tendo consciência. Mas Jesus continua fazendo do mesmo jeito. Talvez eu e você sejamos um daqueles que estará surpreendido. Puxa, caramba! Ou talvez nós sejamos daqueles que, juntamente com Jesus, estaremos surpreendendo outras pessoas. Porque estaremos movidos não apenas pela necessidade, não pelo senso de urgência, não pelo impulso natural, mas, sobretudo, confiado no propósito de Deus, que aparentemente pode não ser o melhor. Aparentemente pode não ser o melhor. Mas quando é que aqueles discípulos teriam a oportunidade de ver um morto ressuscitar, se aquela pessoa não tivesse morrido? Não é verdade? Ninguém consegue ver milagre de morto ressuscitando se o cara está vivo. Por vossa causa eu me alegro,
me alegro que não estivesse lá, para que o nome do Senhor seja glorificado e para que você possa crer. Nós estamos vivendo num tempo de incredulidade, mas Deus está agindo para que você e eu possamos crer no seu poder, crer no seu caráter. Que o Senhor nos conceda a sua graça. Vamos ficar em pé.